Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso estudo semanal, Luz na Penumbra, estudando o que é o Espiritismo, não é? Sob suave pressão. Estão aqui os anjinhos com as asinhas pretinhas que nem a asa da graúna. Aloísio Guigino. Nossos abraços, amigos ouvintes, certo? Que nos acompanham nesse voo com as nossas asas da graúna em busca do conhecimento. Nós tínhamos prometido na semana passada, né? Miranda chegou aqui atrasadíssima ao programa e que ela nos daria a honra de hoje e fazer a abertura do programa. Ela veio feliz para fazer isso, né, Luiz? Ela gosta de fazer a abertura. Não, o problema é que ela gostou tanto que eu não sei se ela vai começar a chegar atrasada todos os dias. Misericórdia. E nós estamos aonde, Maria de Fátima Miranda? Nós estamos no segundo diálogo, o cético, na resposta de Allan Kardec, não é isso? É isso aí, nós vamos dar continuidade, né? O companheiro cético, né? Tinha colocado aí o desejo de aprender, né? E confessando a sua ignorância, né? Aquela pessoa que tem a consciência de que não tem a compreensão e tem a boa vontade de querer entender. E Allan Kardec aqui está respondendo que são justamente essas pessoas que ele tem o prazer em esclarecer. Quando uma pessoa chega com uma dúvida, todos nós temos o prazer em esclarecer. Quando ela já chega, de certa forma, criticando e negando, não vale a pena nem levar adiante esse tipo de diálogo. Então, Kardec está aqui dizendo, e ele tinha dito, né, a gente vai retomar aqui por essa frase, da importância do estudo da doutrina. Ele diz que o Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. Compreendeis que me seria materialmente impossível repetir de viva voz, e a cada pessoa em particular, tudo quanto tenho escrito sobre essa matéria para uso geral. Em prévia leitura, cada qual encontrará, além disso, uma resposta à maior parte das questões que lhe venham à mente. Essa leitura tem a dupla vantagem de evitar repetições inúteis e de provar um desejo sincero de instruir-se. Se depois dela ainda existirem dúvidas ou pontos obscuros, o esclarecimento não oferecerá mais dificuldade, porque já se possui um ponto de apoio, e não se tem necessidade de perder tempo em rever os princípios mais elementares da doutrina. Se o permitirdes, limitar-nos-emos, por ora, a algumas questões genéricas. Essa chamada aqui, como todas as demais, nós chamamos a atenção no nosso último encontro, que essa obra nos traz alguns pontos para reflexão, para que nós possamos pensar qual o verdadeiro significado dessas colocações que são feitas aqui por Allan Kardec. E nesta aqui que nós estamos vendo, em que ele fala na leitura prévia, quando nós vamos encontrar algumas respostas e que ainda vão persistir dúvidas, lógico, pontos obscuros, e que nós então já teremos, por essa leitura prévia, por esse estudo anterior, nós já teremos uma base, um ponto de apoio, certo? Para que nós possamos implementar e continuar no nosso raciocínio. E isso nos remete a uma colocação muito importante para todos nós, que quando nós nos propomos a conhecermos melhor
qual é a proposta e qual é o conteúdo, quais são os ensinamentos da doutrina dos espíritos, que tem uma profunda repercussão moral para cada um de nós, nós não devemos nos começar a procurar entender através de alguns romances, certo? Não estou tirando o mérito dos romances, mas os romances, eles contam uma história, e essa história, se nós não tivermos o conhecimento prévio da doutrina propriamente dita, eles não terão um significado maior para nós. Se nós já tivermos, ótimo, é uma leitura agradável, mas não passará de ser uma leitura agradável e não de estarmos na busca da compreensão da proposta da doutrina espírita e dos chamamentos que ela nos faz. Então, o que nós achamos que é o mais conveniente é que nós, se queremos entender o que é a doutrina dos espíritos, quais são as suas propostas, nós comecemos estudando a doutrina dos espíritos. E vamos entender que a doutrina dos espíritos está toda contida no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, pela sua condensação, pela sua a espiritualidade mais avançada, mais na moral, eles têm uma característica que é muito específica e inerente a eles. Eles são concisos e são precisos nas suas respostas. Então, o Livro dos Espíritos, com essas respostas muito condensadas, ele apresentou uma necessidade de um desdobramento nas outras obras básicas. Então, nós temos a primeira parte do Livro dos Espíritos, que é desenvolvida, que é mais esmiuçada, certo? No livro A Gênese. A segunda parte do Livro dos Espíritos, que é mais esmiuçada, mais elaborada no Livro dos Médiuns. A terceira parte no Evangelho segundo o Espiritismo, das leis morais. E a quarta parte no livro Céu e Inferno, quando trata das penas e recompensas na vida futura. Então, nós vemos aí que o Livro dos Espíritos, apesar de ter toda a doutrina dos espíritos, ele necessita de obras de apoio a ela, ou de elaboração... Desdobramento. Me faltava a palavra. Obrigado. De desdobramento nessas outras obras básicas. E também nós temos obras complementares, que depois irão enriquecer determinados aspectos que estão também muito condensados, mesmo nessas obras que ampliam o nosso conhecimento da doutrina. Então, nós estamos vendo que a doutrina dos espíritos, ela é muito rica, certo? E nós temos que nos dedicar com muito afinco, com muita vontade, para que nós possamos realmente aprender aquilo que está ali proposto. Tá? Então, estudar, e nós vamos estudar a vida inteira e vamos continuar nas próximas, porque cada vez mais nós estaremos alcançando essa nossa realidade daquilo que nós somos. Nós somos espíritos imortais. Então, aquilo nos mostra, o Espiritismo nos mostra, que o nosso hoje é consequência do nosso ontem e que o nosso amanhã será consequência do nosso hoje. Então, isso aqui de uma forma, eu não sou espírito muito evoluído, mas isso de uma forma muito condensada é o que nós podemos entender, certo? De uma forma bem simples. Então, estudar a doutrina dos espíritos, ela deve ser estudada, sim, para a nossa compreensão, e esse estudo, ele está basicamente contido nas obras básicas da doutrina. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e
o livro Céu e Inferno. É o que nos espera. Sim. Nas colocações de Aloysio, quando ele fala que os espíritos superiores, eles têm clareza e objetividade, não é? Por isso que eles são tão concisos e precisos nas abordagens que fazem. Kardec, quando vai falar sobre o espiritismo no Evangelho, ele diz que o espiritismo é a ciência nova. Esse A é um artigo definido, querendo dizer que não é mais uma, é aquela que vem tratar, não é, dos interesses e das relações com o espírito imortal que nós somos. Por isso, por ser uma ciência que estuda a doutrina do infinito, porque é tudo que tem relação com o espírito imortal que nós somos, necessita dessa predisposição nossa para nos dedicar o tempo necessário. Eu lembro sempre de um expositor muito querido, lá de Niterói, não é? Que ele dizia assim, às vezes tem aqueles companheiros curiosos que vêm e nos fazem uma pergunta sobre determinado assunto. E nós falamos, e damos a explicação. Depois ele vem com outra pergunta, e mais outra pergunta. Aí nós já indicamos o livro, para que ele também se debruce sobre o livro, se dedique, não é? E faça o trabalho dele pessoal intransferível de buscar para compreender melhor. Buscai e achareis. É isso aí. Não é isso? Então, o nosso esforço deve estar sempre presente em qualquer busca de crescimento e de conhecimento. Da nossa parte, é esse nosso esforço que deve estar sempre presente. E aí vem uma outra questão que nós vamos ouvir, então, o Eduardo. Seja. É a que se segue aí, a primeira. Pensei que vocês já estavam aqui no espiritismo e espiritualismo. Não, mas vamos lá. Vocês estão aí muito lentos. Vamos nós aqui. Seja, tenha a bondade de chamar-me à ordem sempre que eu dela me afaste. Quer dizer, até uma atitude correta aí, né, de quem quer aprender. Tem que ter essa humildade de saber ouvir. E aí vamos entrar no primeiro tópico aí dos questionamentos, né? A busca aí por respostas, que trata de espiritismo e espiritualismo. E a pergunta é a seguinte: pergunto-vos, em primeiro lugar, qual a necessidade da criação de novos termos espírita e espiritismo para substituir espiritualista e espiritualismo, que são da língua vulgar e por todos compreendidos. Isso aqui é muito bom, hein? E ele coloca também, já ouvi alguém classificar tais termos de barbarismos. O que seria o barbarismo aí, Aloysio Guigino? É uma coisa que não é aceitável. Porque já tem o termo, né? Para que você vai usar novamente? Uma criatividade indevida. Então, assim, essa resposta aqui vai nos conduzir a importantes reflexões, né? Porque muita gente até diz que a Bíblia condena o espiritismo. Na verdade, nem existia o termo espiritismo, né? Naquele momento em que a Bíblia estava sendo escrita. Então, o termo espiritismo, ele foi cunhado aí por Allan Kardec a partir de 1857, oficialmente, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec diz o seguinte: de há muito tem a palavra espiritualista uma acepção bem determinada. É a academia que nola dá. Espiritualista, aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Como o podereis distinguir daquele que tem esta crença? Ver-nos-ias obrigado a servir-vos de uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Para as novas coisas são necessários termos novos, quando se quer evitar equívoco. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria especificado o objeto, porque, sem desmentir-lhe o título,
bem poderia nada dizer nela sobre os espíritos e até combatê-los. É impressionante, né? Porque o fato de se dizer uma doutrina espiritualista tem aí vários entendimentos do que seria esse espiritualista, Maria de Fátima Miranda. O espiritualista, ele acredita que existe algo mais que sobrevive, tá certo? Que é a alma, né? Ou o espírito. Então, esse é o espiritualista. Ele não é o materialista. Sim. O espiritualista, ele se opõe ao materialista. O materialista é que após a morte física é um nada, certo? Tudo desaparece, ou até mesmo em outras correntes aí do panteísmo. Estava aqui pensando nisso. Está vendo? Eu captei o seu pensamento. É que se nós voltamos a integrar o todo, isto é, perdemos a nossa individualidade. Certo? No panteísmo, nós perdemos a nossa individualidade. O que seria praticamente o mesmo que o materialismo, né? O que seria uma vertente, vamos dizer assim, do materialismo. Apesar de ser espiritualista. Apesar de ser espiritualista. Então, essa é que é a grande realidade. O espiritualismo, ele acredita, ele crê, ele tem a certeza de que algo continua após a morte física. Esse algo é a alma ou o espírito. Tá? Miranda? Essa sobrevivência da alma, não é? Aqueles que sabem que nem tudo é matéria, eles têm essa compreensão, mas essa maneira de encarar a sobrevivência da alma, ela não é igual em todos os níveis de espiritualismo. Tem aqueles que estão pautados em determinadas abordagens. Nem todo espiritualista é reencarnacionista, por exemplo. Não é? Nem todo espiritualista compreende a pluralidade dos mundos habitados. Nem todo espiritualista compreende a comunicabilidade entre os espíritos, que são as bases da doutrina espírita. Por isso, Kardec sentiu essa necessidade específica de determinar espiritista e espiritismo. Então, o espiritismo, ele traz alguns conceitos que diferem dos conceitos mais antigos e adotados, de um modo geral, por outras filosofias espiritualistas. Então, o espiritismo é espiritualista, mas, além disso, ele tem alguns conceitos que diferenciam do espiritualista normal. E espiritualista é aquele que adota o espiritualismo. E o espírita é aquele que adota a doutrina dos espíritos. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Apesar de ser um termo que vamos chamar assim, apossado, certo? Por outras correntes filosóficas, que não vamos polemizar porque não vale a pena, certo? Mas isso até é, de certa forma, algo positivo, porque dá respaldo, certo, ao espiritismo quando buscam, através da seriedade, da clareza daquilo que é colocado no espiritismo, para que possa ser usado para dar respaldo a outras filosofias. E fica até um convite implícito para que aqueles que se denominam espírita, mas que morejam no momento mediúnico em outros segmentos, busquem conhecer a doutrina espírita. Isso. Também. E aí Kardec vai dar um exemplo aqui, né, disso que nós estamos falando. Quando ele diz que já há algum tempo li num jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo em que se dizia tê-la o autor escrito do ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se, confiantes nessa indicação, acreditassem encontrar alguma concordância entre o que ela ensina e as ideias por eles admitidas. Se adotei os termos espírita, espiritismo, é porque eles exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista,
mas nem todos os espiritualistas são espíritas, que é a frase que a Miranda tinha citado aí. Ainda que os espíritos fossem uma quimera, haveria utilidade em adotar termos especiais para designar o que a eles se refere, porque as falsas ideias, como as verdadeiras, devem ser expressas por termos próprios. Além disso, essas palavras não são mais bárbaras que as outras que as ciências, as artes e a indústria diariamente estão criando. Com certeza, elas não são mais do que aquela que Gall imaginou para sua nomenclatura das faculdades, como secretividade, amabilidade, combatividade, alimentividade, afeccionividade. Ota, difícil Nossa. essa aqui. Não, o pior é o etc. É, afeccionividade, é isso aí, e etc. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não provém delas, tomando ares de oposicionistas, aqueles que assim provocam tão pequeninas chincanas, só revelam o acanhamento de suas ideias. Agarrar-se a tais bagatelas é demonstrar falta de boas razões. As palavras espiritualismo e espiritualista são inglesas e têm sido empregadas nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos. No começo, e por algum tempo, também delas se serviram na França. Logo, porém, que apareceram os termos espírita e espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público. Hoje, seu uso está tão generalizado que os próprios adversários, aqueles que no princípio os classificavam de barbarismos, não empregam outros. Os sermões e as pastorais que fulminam o espiritismo e os espíritas viriam produzir enorme confusão se fossem dirigidos ao espiritualismo e aos espiritualistas. Bárbaros ou não, esses termos estão hoje incluídos na língua usual e em todas as línguas da Europa. São os únicos empregados em todas as publicações favoráveis ou contrárias, feitas em todos os países. Eles ocupam o vértice da coluna da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, tínhamos necessidade de termos especiais. O espiritismo possui hoje a sua nomenclatura, tal como a química. As palavras espiritualismo e espiritualistas, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são hoje mais empregadas senão pelos adeptos da escola americana, isso naquela época. Então Kardec aí bem claro, explicando o porquê dos termos criados, né? Os novos termos espírita e espiritismo. Isso daí é importante que nós entendamos, porque quando nós estamos falando de espiritismo, nós estamos falando de um corpo de doutrina que foi organizado por Allan Kardec. Todos os demais são espiritualistas, não são espíritas. Então essa diferença é muito importante que nós entendamos. Não vamos combater, mas é preciso entendermos. E continuamos então na próxima semana, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz. Muita paz a todos. Muita paz, que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869.
Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando ao programa Luz na Penumbra, revista espírita ano ímpar. Estamos em fevereiro de 1861, não é? Eu, Renato Souza, meu parceiro Bill Fabiano aqui do meu lado. Boa noite, Bill. Boa noite, estamos juntos mais uma vez. Isso aí, vamos nós. Dando continuidade, a gente estava conversando sobre a questão da assessoria espiritual, né, Bill? Sim. Que nós recebemos, que não estamos largados, né? Não estamos sós. Não estamos sós. E não é só no trabalho mediúnico que a gente está falando especificamente, não, né? Mas em várias questões na vida, ninguém está sozinho. A gente não queira experimentar um segundo de desamparo, né? Meu Deus. Um segundo de desamparo é terrível, né? Não dá, né? Com certeza. Ainda bem, graças a Deus que a gente está aí super amparados. Então vamos lá, Kardec continua falando lá a respeito da questão do espírito familiar, que a gente já falado, que não necessariamente é seu pai, sua mãe, seu irmão, seu avô, não é? Mas familiar em que sentido? Familiares unidos pelos laços do espírito. É uma história, né? Um histórico. Isso, ali, né? Sem dúvida, tá? Então ele vem dizendo assim, o espírito familiar, que até certo ponto confirma a teoria católica, né, do anjo da guarda, não é, entretanto, exatamente aquilo que nos apresenta o dogma católico. É simplesmente o espírito de uma moral que viveu... De um mortal. Opa, perdão. Vou voltar aqui, viu? Vou voltar aqui, de uma moral, né? Impressionante. Vamos lá. É simplesmente o espírito de um mortal que viveu como nós, mas que é muito mais adiantado que nós e, consequentemente, nos é infinitamente superior em bondade e inteligência. Isso é bom a gente destacar aí, Renato, porque a galera aí, Deus me mandou pra mim o Renato. Tudo a ver com a moral. Tudo a ver com a moral. Perfeito. Não é? Então. Mandou pro Renato um espírito como o Bill pra amparar o Renato. Aí não rola, né? Não vai rolar. Como é que um cego vai guiar o outro? Não dá. Né? Não dá. Pra botar um espírito pra te guiar como guia, como mentor em uma existência, tem que ser minimamente, moralmente elevado, mais elevado que você, né, Renato? Sim. Uhum, com certeza. E aí a gente sabe, porque se ele está te guiando, se ele está te ajudando em alguma coisa, é porque ele tem um passo à frente. Sim. Né? Ele possui essa característica, né? E tudo que tem a ver exatamente com a questão da moral. E um detalhe agora que me veio à mente, por exemplo, o espírito não sabe tudo o que vai acontecer com ele, mas ele tem como diz o Livro dos Espíritos, uma certa noção, né, do que vai ser os pontos fortes da existência dele. Exato. Então, o espírito que vai estar com ele ali já é um espírito experimentado muitas das vezes naquelas situações ali. Porque, por exemplo, eu nunca me deparei com uma determinada situação e eu vou ser o mentor do Renato. Previamente eu já sei disso. Eu falei, caramba, mas se acontecer isso, eu não vou saber lidar com essa situação. O que eu faço, meu Deus? Eu sou o mentor do Renato, e agora? Não é assim, né? Não é assim. A gente tem um histórico já ali de situações. Mesma coisa os espíritos. Os espíritos vêm do alto, né? Ele sabe que aquele caminho que o Renato está indo é um labirinto. Ele não vai sair dali. Então ele precisa direcionar o Renato para a direita e não deixar que o Renato vá para a esquerda. Porque se o Renato for para a esquerda, ele vai cair num local, numa rua sem saída. É claro. Sim, perfeito. Então são espíritos já experimentados. A mesma coisa do Evangelho. Você pega o Evangelho, espírito tal, está falando disso. Espírito aquilo, está falando daquilo outro. São espíritos que já estão experimentados naquele tema para poder falar com propriedade. Perfeito. Está entendendo, pessoal? Perfeito. Então o espírito que vai nos guiar, ele já tem uma certa noção e experiência dentro mais ou menos daquilo que vai ser a nossa trajetória, caso a gente não se distancie do propósito. Então ele já vai ser, bom, a vida do Renato e do Bill vai ser assim, vai ser assado, vai ser frito, vai ser cozido. E eu sou chefe, eu sei cozinhar, eu sei fritar, eu sei assar. Sim. Por aí vai. Né? Com certeza. É isso. E aí ele continua dizendo, Bill, que realiza uma missão meritória para si. É interessante isso, né? Sim. Proveitosa para nós. Desse modo, nos acompanhando neste mundo e no outro, até ser chamado a uma nova encarnação, ou até que nós mesmos, chegados a certo grau de superioridade, sejamos chamados a realizar na outra vida missão semelhante junto a um mortal menos evoluído do que nós. Bacana. É aquilo que eu falo sempre. Hoje somos guiados. Sim. Amanhã guiaremos. Seremos guias, né? Com certeza, tá? E aí ele continua dizendo:
Como bem vês, meu caro amigo, tudo isso entra maravilhosamente nas nossas ideias de solidariedade universal. Tudo isso mostrando-nos essa solidariedade estabelecida em todos os tempos e funcionando constantemente entre nós e o mundo invisível, não é? Prova-nos certamente que não é uma utopia de concepção humana, mas uma das leis da natureza, que os primeiros pensadores que a pregavam não a inventaram, mas apenas a descobriram, que, enfim, estando nas leis da natureza, será chamada fatalmente a se desenvolver nas sociedades humanas, apesar das resistências e dos obstáculos que ainda lhes possam contrapor seus cegos adversários. Algum comentário, Bill? Não. Não, ele continua. Não me resta, senão, falar da maneira de evocar. É a coisa mais simples. Para isso, não há nenhuma fórmula cabalística ou obrigatória. Tu te diriges ao espírito nos termos que te convém. Estudo. É interessante isso, porque o próprio Kardec fala, quando na questão do anjo da guarda, no livro dos espíritos, né, e tudo, que nome que eu dou? O teu nome mesmo, chama ele de Renato. Exatamente. No meu caso, né? Chamo ele de Renato, tá tudo certo, ele vai, enfim, não tem problema nenhum. Conversa com ele da forma como você é, sabe por quê? Porque ele te conhece, então não adianta você querer mostrar uma coisa que você não é, que não vai rolar, né? Não vai rolar, ele vai ficar olhando pra você e diz assim, pra que isso? Tá bom. Sim. Tá bom, sim. Pra que isso, se eu te conheço? É importante você falar isso, porque a gente tem pouca intimidade com o nosso amigo espiritual, né? A gente não entende que precisa até ter essa intimidade, porque são nossos amigos. A gente não faz uso. Não faz uso. É nosso e não fazemos uso. Coloque nosso, o nome, entre aspas, todas entre as aspas, aspas, né? Ele é o nosso irmão espiritual, nosso Sim, amigo. Então dê um nome. Sei lá, Francisco, Joaquim, Bill, Renato, o Birajara, Fabiano, qualquer coisa. Coloque o nome, pô. Márcio. Mas aí você cria aquele laço apertado. Talvez ele já até tido esses nomes todos aí, né, em várias existências. Mas enfim, escolha um nome que aprover a vocês e fale, pô, Márcio, me ajuda hoje, meu irmão. Bota o nome de Jesus, sei lá, qualquer coisa. Mas crie, né? Afine esse laço com o seu mentor, com o seu amigo espiritual e com o seu trabalhador mediúnico também, que é importante também, né, Renato? Claro, eis-me aqui, meu irmão. Seja bem-vindo. Estamos juntos. Perfeito, sem dúvida. Né? Trate-o da forma que, né? Enfim... Que lhe aprouver. Com certeza. E o Kardec continua dizendo, todavia, para fazer com que melhor compreendas a simplicidade da coisa, dar-te-ei a fórmula que eu mesmo emprego. E aí ele vem aqui, né? Abre aspas. Deus Todo-Poderoso, permite ao meu bom anjo ou ao espírito de fulano, aí ele bota entre parênteses, tá? Caso se prefira evocar outro espírito, comunicar-se comigo e fazer-me escrever, fecha aspas. Ou então, abre aspas, em nome de Deus Todo-Poderoso, rogo ao meu bom anjo, entre parênteses, ou o espírito de, né, que se comunique comigo, fecha aspas. Pronto, ele já deu um modelo aqui de como você fazer, que está lá na própria coletânea de preces espíritas. Deu um prompt aqui, é só copiar e colar. Perfeito, né? Na coletânea não precisa também ser 10 parágrafos para você evocar o espírito, o amigo, o guia. Não precisa não, meu Deus. Para que isso? Ele está ligado a você. Às vezes a gente... Quer dizer, cada um tem uma maneira, a gente não está aqui para criticar ninguém, mas a gente vê pessoas abrindo ali, né, uns estudos com uma coisa, com um pergaminho ali, pode ser menos, né? Porque as inspirações chegam. Existe o praxe. A gente sabe disso. A gente sabe que existe o praxe, né? Todas as vezes tem que fazer a prece XYZ. Dependendo da casa e tal. Mas em momentos em que as coisas, o tempo está curto, porque aconteceu alguma coisa, estendeu alguma coisa, você precisa encurtar um pouco o negócio, você precisa adequar. Porque o propósito da reunião espírita não é a prece. Não. Né? A prece é uma forma de você se conectar ali, de você. Às vezes eu nem penso nessa questão de se conectar tão, mas tipo assim, eis-me aqui. Né? Eis-me aqui. Aí a espiritualidade sabe que você está com ela. Porque o pensamento é que liga. Não adianta eu estar falando, meu Deus do céu, eu estou rezando essa prece aqui, Pai Nossa, Ave Maria, mas o cara está pensando lá no churrasco, não que deixou de ir, na praia, que...
né, o jogo do Flamengo, tá na liderança e vamos... Não é, então a prece se faz necessário, todo mundo fala, Kardec fala, os espíritos nobres falam nas obras, né, que compõem também o espiritualismo, o espiritismo, não da codificação, mas enfim. Mas é muito mais o coração, né, Renato, de você se conectar. A prece pode ser, como eu sempre falo, eu faço lá, eis-me aqui, Senhor. Isso é uma prece, pô. O silêncio. Também os é uma espíritos prece. não se comunicam pensamento a pensamento, não é? E aí o próprio silêncio é uma prece. Sim. Porque em silêncio você está se comunicando, o teu pensamento não para. Não é? Então ele está pegando ali. E no pensamento você pode dizer, meu guia, meu anjo. Jesus não fala, em silêncio entra no seu quarto e em silêncio Deus... Perfeitamente. Jesus explicou muito bem. Exatamente. Perfeito, né? Meu guia, meu anjo, meu amigo, meu Deus, enfim, né? Chama lá o teu sagrado. Sim. Enfim, e aí vai lá, conversa mentalmente, tá? Ele vai estar sentadinho do teu lado. Exatamente. Com certeza, tá? Ou vai mandar alguém. Sem dúvida. Mas Né? nunca estaremos sós, Sim. graças a Deus. Perfeito. E aí continua, Bill, dizendo assim, e antes a gente tem que dizer que estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar, né? Fevereiro de 1861, dando continuidade aqui a essa parte que está sendo muito boa aqui, trazendo muitas explicações acerca de vários assuntos do Evangelho e do próprio Livro dos Espíritos também, né? Anjo da Guarda, influência de pensamento, prece, não é isso? Vale E destacar tudo. aqui, né, Renato, rapidamente, a importância da Revista Espírita, né, cara? Meu Deus. Meu Deus. Como a gente aprende, né? Como a gente aprende, e vale lembrar aqui que, como nós falamos no primeiro programa nosso, né? A gente nunca estudou a Revista Espírita, né? A gente lia assim pontualmente, como eu, para fazer alguma pesquisa e tal, mas estudar como nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo com vocês. Perfeito. Né? E a importância que muitas coisas partiram da Revista Espírita. Sim, né? sim, com certeza. Para dentro da codificação. Então, leiam, estudem como nós estamos fazendo hoje. Hoje a gente tem propriedade para falar, né? Estudem a Revista Espírita. Estudem, com certeza. É muito boa, né? E aí ele continua dizendo assim: agora queres saber o resultado de minha própria experiência? Eila. Depois de mais ou menos 6 semanas de exercícios infrutíferos, senti um dia a não tremer, agitar-se e de repente traçar com o lápis caracteres informes. Nos exercícios seguintes, esses caracteres, embora sempre ininteligíveis, tornaram-se mais regulares, não é? E eu escrevia linhas e páginas com a velocidade de minha escrita habitual, mas sempre ilegíveis. Outras vezes, traçava rúbricas de toda sorte, grandes, por vezes em todo o papel. Algumas vezes eram linhas retas, ora de alto para baixo, ora transversais. Outras vezes eram círculos, ora grandes, ora pequenos e tão repetidos uns sobre os outros que a folha de papel ficava completamente enegrecida pelo lápis. Finalmente, depois de um mês de exercícios dos mais variados, mas também os mais insignificantes, comecei a me aborrecer e pedi ao meu espírito familiar que me fizesse pelo menos traçar letras, caso não pudesse fazer-me escrever palavras. Então, obtive todas as letras do alfabeto, mas não consegui mais que isso. Olha, a gente está rindo, por quê? Porque tem um início, não adianta, você não vai pular do jardim de infância, na nossa época era jardim de infância, CA, né, Bill? Isso nem existe mais, lembro, né? Eu vi no YouTube, não lembro, não é do meu tempo, não. Você não vai pular do jardim de infância para a 4ª série, não vai. Tudo tem um início. E para a gente se estabelecer uma sintonia melhor, uma relação melhor com a espiritualidade, você vai ter que partir de um ponto. Tá? E que ponto é esse? Jamais será o ponto mais adiantado, mas sim o ponto de partida. Sim. Né, Bill? Sem dúvida alguma. A gente não tem como explicar uma álgebra para uma criança de 1 ano, né? Um problema de álgebra. Até porque todas as etapas da nossa vida são fortalecimentos para um processo maior, né? E assim se dá na nossa vida, a existência física, né? Como você falou,
o jardim da infância, que hoje é educação, maternal, educação creche, infantil, né? Enfim. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, tudo tem um processo, a natureza não dá saltos, né? Jesus é bem claro, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Ou seja, se você quiser comer uma pipoca, meu amigo, vai plantar um milho e espera um milho brotar lá na espiga. Não adianta. Então, você precisa estar fundamentado, preparado para absorver aquilo, né, Renato? Exato. Em qualquer trabalho mediúnico, não é só na psicografia. Tudo. Leva tempo. No início é assim mesmo. Você vai aprender, né, a lidar com as tuas sensibilidades, a compreender o que os espíritos estão tentando passar para você através da tua sensibilidade, através do teu canal mediúnico, né? Sem dúvida. E quantos médiuns, né, vêm ter conosco na educação mediúnica, né, com dúvidas, curiosidade para saber com quem trabalha, qual é o tipo de mediunidade dele, se é médium realmente. Pois é. Existe até aquelas bizarrices, né? Se existe reencarnação mesmo. Sim. Opa, para aí. Você está onde? Não, você está na doutrina espírita, que é uma doutrina reencarnacionista. Então, parte do princípio, não, mas que eu fico na dúvida. Bom, não. Aí a gente tem que ser mais incisivo. Não pode. Isso aí é uma coisa que é basilar da doutrina. Sim. Até o Kardec parar e dizer assim, olha, peraí, tem que ter uma forma mais rápida, consistente e inteligente também das mensagens chegarem. Sim. Não é? Antes da psicografia direta, não é? Ou o espírito chegar e passar intuitivamente, mecanicamente, semi-mecanicamente, e aí todas aquelas variedades que nós temos, não é? Dos tipos de mediunidade, antes disso, ele foi fazendo vários experimentos. Exato. Não é? Uma batida era assim, duas era não, letra A. Letra o trabalho que dava isso, né? Todo. Olha quanto tempo se demorava a montar isso tudo, não é? E trazer toda a informação que precisava ser trazida. Eles não, peraí, se existe isso, e eles estão mostrando, a própria espiritualidade estava mostrando que existiam formas mais fáceis. Sim. Era questão de você educar o médico. Aí vem o desenvolvimento mediúnico. E vem as etapas, né? Perfeito. E muitas pessoas... Não o movimento propriamente, mas muitas pessoas do movimento, porque existem várias vertentes no movimento. Sim, existem aqueles que são kardecianos e radicais. Gente, radicalismo dentro do espiritismo não pode existir. Não, de forma nenhuma. Deve existir. Jesus não era radical, Kardec não era radical, então a gente não pode botar o radicalismo dentro do espiritismo, não existe. Mas ok, isso é um ponto meu, do Bill Fabiano, tá? Porque eu vejo isso com muito temor em relação a esse radicalismo que muitas pessoas do movimento empregam dentro da doutrina. Não, a doutrina não é isso, não é radical, né? Existem aquelas pessoas, Kardec só codificou a doutrina. Só. Meu Deus. Cara, mas ele pavimentou isso tudo aí, o que a gente está fazendo aqui. Sim, como o Renato lembrou bem aí das batidas, disso significa o quê, significa aquilo. Ele fez pela gente. Claro. E aí? Ele foi um bandeirante. Sim. Ele pegou uma mata, ele veio picando ali a mata, né, Renato? Todinho, com aquela... Com a foice. Com a foice. Hoje a gente está numa autoestrada. Sim. Pavimentadinha, bonitinha, sem buraco, sem nada, pô. Sabendo que tudo tem um ponto de partida. E ele só fez isso, mais nada. Só fez isso, mais nada. Pois né? Não dá, né? Pô, não dá. Pelo amor de Deus, né? Ele continua dizendo, Bill, entre mentes, minha mulher, que sempre tivera o pressentimento de não possuir a faculdade mediúnica, decidiu-se mesmo assim a fazer experiências. Ao cabo de 15 dias de espera, pôs-se a escrever fluentemente e com grande facilidade. Foi mais feliz do que eu, fazendo com grande correção e de modo bastante legível. Opa, aí tá vendo a diferença? Alguns vão ter uma fluidez mais rápida, outros nem tanto. Por isso que o desenvolvimento mediúnico é importante, é necessário, o estudo é importante. Mas só para quem não tem fluidez? Não, para todo mundo. Sim. Tá? Não dá para entender, não dá para conhecer todo mundo de pronto, então Sim. Tem que ser uma coisa linear, né? Perfeito. É uma coisa uma casa espírita quando começa. A casa espírita não começa com trabalho mediúnico, começa com estudo, para fundamentar aquilo ali, pô. Fundamentou, estudou muito. Outras casas, a nossa, por exemplo, foi diferente, mas enfim, isso aí de maneira geral, a casa espírita começa uma reunião de 5, 6 médios lá. Vamos estudar a codificação. Beleza.
estudamos a codificação, entendemos já as diretrizes doutrinárias, vamos partir agora pro ensaio medianímico. Sim. Uhum. E aí começa o trabalho de incorporação e tudo mais, mas tudo dentro de um processo, que não adianta chegar, bota aí o Renato e o Bill para fazer isso, a gente não conhece nada, pô. Vai receber espírito. Pô, o cara vai fazer gente de joguete. Pois é. A gente precisa ter um mínimo de conhecimento. Sim. Né, Renato? Uhum, com certeza. Né? E aí ele continua dizendo, um dos nossos amigos conseguiu, desde o segundo exercício, rabiscar como eu, mas foi tudo. Nem por isso desanimamos. Convencidos de que era uma prova e que mais cedo ou mais tarde escreveríamos, né? Aí ele diz, é fácil, só precisa ter paciência, tá? E aí fica claro aqui que é uma questão que pode ser desenvolvida, né, Bill? Pode ser desenvolvido? Pode. Tem a aptidão que conta muito? Tem a característica, né, da tua mediunidade? Tem. Mas tem, antes de tudo isso, o que você precisa fazer realmente. Sim. E aí a questão de você escrever, ela vai te ajudar para que você realize o trabalho que precisa ser realizado, muitas vezes, não só para psicografar, mas para realizar outro tipo de trabalho, para psicofonia, para uma série de coisas aí e tudo mais. Enfim. A gente vai criando bagagem, né? É uma análise. Vai criando bagagem, né? Sim, é uma análise que a gente faz do texto, né? Do contexto. Se a gente for olhar para nossa mediunidade, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente vai ver o quão a gente, talvez não muito, mas alguma coisa a gente evoluiu, né, cara? Sim, isso aí faz parte, se não for assim, alguma coisa tá errada com a gente. Sem dúvida. Se a gente está labutando aí, estudando, vibrando as ações dentro da doutrina, a gente precisa absorver, pelo menos que seja uma vírgula, né, sequer, né? Então o estudo é um ensaio, porque na medida em que você vai adquirindo conhecimento, você vai ganhando mais bagagem, você vai vendo que, bom, não tem outra saída, não posso ficar nesse ponto aqui. Não. Precisa avançar nesse sentido, né, Renato? Sim, e aí é desenvolvimento mesmo, vai desenvolvendo, vai melhorando a cada dia. Dá tempo desse parágrafo, Bill? Acho que dá. Dá sim. Então vamos lá. Em outra carta, entreter-te-ei com as comunicações que obtivemos por intermédio de minha mulher e que, por mais singulares pareçam, são muito concludentes quanto à existência dos espíritos. Mas por hoje já chega. Eu devia fazer-te uma exposição que, não obstante primária, pudesse abarcar o conjunto da teoria espírita. Espero que isso baste para excitar a tua curiosidade e, sobretudo, despertar o teu interesse. A leitura das obras especializadas a que te irás entregar fará o resto. E aí ele para aqui, com esse tipo de exemplificação, ele vai tratar depois nos próximos parágrafos de outras questões aí, e vai mencionar inclusive outras obras da codificação, não é? Também. Mas a gente conseguiu esmiuçar bem, né, Bill? Conseguimos conversar bastante sobre tudo que ele falou aqui, né? Foi. Deu pra gente entender, para os nossos ouvintes também entenderem, né, a necessidade de se cumprir as etapas, né, de fazer tudo do 1 ao 10 na ordem. 1, 2, 3, 4, 5. Não do 1 pro 10, volta pro 9, volta pro 8. Aí não tem fundamento algum, né? Não, claro. Tudo tem um início. Tem um caminho a ser percorrido, não é? É assim que começa. É um start, não é? E um start aqui. Aqui tem um efeito inteligente que pode me trazer muito mais. Mas depende de mim. Eu é que preciso me adequar a esse efeito inteligente. Né? Sem dúvida. Estamos chegando ao final do programa, tá? Na semana que vem estaremos de volta. Uma ótima noite para vocês, um excelente fim de semana. Bill Fabiano Cordeiro. Muita paz a todos, boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono
nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.